negócio é aprender Libras, sabe? Ô, gente, silêncio, o diálogo vai começar. Pode? Senhora que manda. Ela ia falar palavra. Tá quase, se Deus quiser. E o bispo deixar. Isso é importante. Então César dizia para nós do seminário: tua vocação depende de 3 pessoas: de Deus, de você e de mim. Pode juntar tudo que é leigo, tudo que é padre, se eu não botar minha mão na tua cabeça, não funciona. Oi! Ainda bem que o Tiago não vê só comida. Tudo bem. Bom dia. Estão todos alimentados ou se alimentando? Muito bem. É uma grande alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Se vocês não se importam, eu vou fechar a porta porque está tendo outro encontro para lá, então vai complicar um pouquinho a vida. Mas quem for entrando pode abrir tranquilo. Depois que terminar o outro encontro, a gente abre a porta. Eu espero que eles terminem antes de nós. Mas tudo bem. Sabemos em qual tempo estamos na liturgia da igreja? Em qual? Tempo pascal. Muito bem. Então, um dos sinais principais do tempo pascal é a água, que nos recorda do nosso batismo. Por isso, já que estamos nesse tempo privilegiado da nossa fé, gostaria de começar com o rito da aspersão. Podemos ficar em pé? Estou com dó do Daniel ali, com o sol na cara dele, coitado. Mas é a vida, o sol também é um sinal de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, atendei benigno as preces do vosso povo, ao celebrarmos a maravilha da nossa criação e a maravilha ainda maior da nossa redenção. Dignai-vos abençoar esta água. Fostes vós que a criastes para fecundar a terra, para lavar os nossos corpos e refazer as nossas forças. Também a fizestes instrumento da vossa misericórdia. Por ela libertastes o vosso povo do cativeiro e aplacastes no deserto a sua sede. Por ela os profetas anunciaram a vossa aliança, que era vosso desejo concluir com a humanidade. Por ela, finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes pelo banho do novo nascimento a nossa humanidade ferida pelo pecado. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo e nos faça participar da alegria dos que foram batizados na Páscoa, por Cristo nosso Senhor. Pedimos também que o Espírito Santo esteja sobre nós para mais esse encontro de formação sobre o catecismo. Ele, que é a alma da igreja, esteja em nossas almas para ouvirmos atentos, com os ouvidos da carne e principalmente os ouvidos do Espírito, aquilo que ele tem a nos dizer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora da Soledade, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Muito bem, podemos nos sentar. Na sua mochila, tá aí a mochila da uma Nossa Senhora. Achei que fosse Nossa Senhora. Tá bom, vale chocolate também. Eu normalmente começaria esse momento com uma referência a Deuteronômio, mas sem prejuízo algum em relação ao Antigo Testamento. A tradição da igreja é que normalmente não se fazem proclamações do Antigo Testamento dentro do tempo pascal. Então, vamos nos aproximar por outro lado, a partir de Romanos 10. Em relação à justiça que vem da lei, Moisés escreve: quem cumprir estas coisas, por elas viverá. Todavia, a justiça que vem da fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu para fazer descer o Cristo? Ou quem descerá ao abismo para fazer subir o Cristo entre os mortos? Na realidade, que diz a Escritura? A palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que proclamamos. Se, pois, com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É com o coração que se crê para a justiça, e com a boca professa-se a fé para a salvação. Com efeito, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeu e grego. Todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? E como ouvirão se ninguém proclamar? E como proclamarão se não forem enviados? Assim é que está escrito: como são formosos os pés dos que anunciam boas novas. Nem todos, porém, obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou no que ouviu de nós? Logo, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu acredito que todos já devem estar inteirados da nossa programação, se não se esqueceram daquilo que combinamos no último encontro, hoje, segundo encontro nosso dessa série de 7 formações, é a parte 1 do Catecismo, a profissão de fé. Eu pensei, eu vou preparar algum material digital para mandar para vocês. Aí depois eu pensei, não, tem o João para isso, graças a Deus. Então, já que às vezes as tecnologias falham, deixa eu voltar para o bom e velho papelzinho, como eu aprendi com o Padre Djalma no início do seminário. Tem tanto papelzinho aqui que dá quase para fazer um espanador de catecismo. Mas enfim, eu tenho certeza de fé que eu não consigo dar conta dessa parte 1 do catecismo inteira só nessa manhã. Nem se fosse o dia todo. Porque o tanto de coisa que a gente vê nisso aqui, dá para encher um ano do curso de teologia e ainda falta. Mas tudo bem. O que importa para nós não é esmiuçar linha por linha desse catecismo. É refazermos aquele percurso que nós já tínhamos visto no primeiro encontro. A partir do querigma, encontro com Jesus Cristo, passar para a catequese, que é o aprendizado da fé,
e chegarmos, com a graça de Deus, ao nível de teologia, que é estudar a Deus e estudar todas as coisas a partir de Deus. Por isso, o foco do nosso encontro de hoje é a estrutura do credo e as suas raízes. Algumas implicações também. A minha sugestão para trabalharmos isso é fazermos como que uma lectio divina do credo, se é que eu posso usar essa palavra bem soltamente, como se nós estivéssemos rezando e estudando ao mesmo tempo, porque de fato é assim que eu enxergo a formação. Como diz Hans Urs von Balthasar, um grande teólogo, mesmo que eu não concorde com tudo que ele disse, essa frase pelo menos está bonita. Teologia se faz de joelhos. Qualquer estudo que nós façamos da fé precisa ser feito com oração. Por isso, convido a todos que estiverem com catecismo para usar como colinha, mas acredito que todo mundo saiba isso de cor. Vamos rezar o credo. Ele está nos números 184 do Catecismo. Eu ouvi a pergunta, é o dos apóstolos ou niceno? Os dois. Primeiro o símbolo dos apóstolos, depois o símbolo niceno. Sabemos de cabeça, eu espero, mas vamos deixá-la aqui como referência caso alguém precise. Aí aqui eu vou fazer algumas abreviações possíveis. Pode ser já vi todas essas abreviações possíveis para catecismo. Mas como é a segunda, né? A segunda é bem comum aqui no Brasil, porque pega só as iniciais, catecismo da Igreja Católica. Primeiro põe o IG para não confundir, porque SIC é a abreviação em latim para Codex Iuris Canonici, é o Código de Direito Canônico. CCE ou CEC seria Catecismus Catholici Ecclesiae ou Catecismus Ecclesiae Catholici, mesma coisa que isso aqui, só que em latim. E CAT, porque em alguns lugares decidem simplesmente colocar catecismo como se fosse um gato, mas tá valendo. Vamos começar com o símbolo dos apóstolos. Não tanto com uma recitação, mas principalmente uma oração. Então, vamos juntos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Agora vamos rezar o símbolo niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus,
luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Nos permitamos, por alguns instantes de silêncio, meditar sobre as palavras que acabamos de rezar. Quando nós estamos preparando um trabalho de conclusão de curso, acredito que todos que passaram por essa experiência maravilhosa sabem como que ela é. Eu gostei, foi muito gostosinho. Especialmente da teologia. A gente se depara com diversos autores, diversas opiniões, algumas boas, algumas nem tanto. Algumas nos fazem refletir, outras nos fazem chorar, outras nos fazem rir. Uma delas foi de, se não me engano, Uwe Michael Lang, que é um padre oratoriano, que, explicando a relação entre as Escrituras e a liturgia, disse: no que os apóstolos, antes de serem apóstolos, quando eram nem discípulos ainda, quando eram meros André, Simão, Tiago, João, etc., no que eles creram quando Jesus passou e disse: vem e segue-me? Certamente não foi no símbolo niceno constantinopolitano, porque isso demorou uns séculos até acontecer. No que eles creram quando o nosso Mestre e Senhor passou na vida deles e disse: vem e segue-me? Hoje nós temos algumas literaturas, ou então algumas séries, por exemplo, The Chosen, que mostram com um olhar mais humanizado, um tanto quanto ficcionalizado,
mas ainda assim tem lá o seu valor, a vida de Cristo. Então vocês podem imaginar, por exemplo, tem um carinha lá na coletoria de impostos e Jesus chama e ele vai. Se nós olhamos pela série, ele já vinha observando o movimento discipular. Se nós olhamos só o que está escrito na Bíblia, aquele foi o primeiro encontro de Jesus com Mateus. Se aquele tivesse sido realmente o primeiro encontro, um cara totalmente fechado, enfiado no mundo dos números, não o livro dos números, mas nos números lá de contabilidade, que estava servindo mais os romanos do que o próprio povo judeu, vê um mestre andando sozinho, ou talvez com um ou dois discípulos desgraçados pela sociedade, porque pescador não era lá um dos principais ofícios daquele tempo. E ele fala, vem e segue-me. Ele simplesmente deixa tudo e vai. Foi no credo que eles creram? Sim ou não? Não. Não foi no credo enquanto fórmula, mas foi nesse conteúdo que implicitamente eles já aderiram. Porque a fé tem 2 passos. 3. 2. Depende. Vamos contar. A fé, ela parte de Deus e vem até nós. E depois precisa levar de nós até Deus. Mas dentro de nós, antes de nós irmos até Deus, tem um passo. Tu crês em Deus? Muito bem, o diabo também. Agora demonstra sua fé em obras. Porque a existência de Deus é algo que nós dizemos a partir de Santo Tomás de Aquino, que é simples, porque não é composta de partes. Eu talvez já tenha falado disso no encontro anterior, mas olha para essa coisa aqui, esse marcador. Isso é um marcador de que cor? Azul. Igual o concreto do chão que alguém disse no outro dia. E que cor que é esse negócio aqui, a tampa? Esse é um marcador com... E agora é um marcador? Sem tampa. Agora imagina que ele fosse sempre assim e depois eu cheguei e juntei. Isso é algo simples ou algo composto? Composto. Agora eu tiro essas 2 partes e fico só com a caneta. É algo simples ou algo composto? Aí eu tiro essa partezinha de dentro aqui. Aí é simples ou composto? Aí eu pego essa coisinha aqui que escreve. Eu não vou fazer isso porque eu não estou a fim de me sujar, nem estragar a canetinha da tábua. É algo simples ou composto? De quê? Quais? De várias matérias. Várias matérias, isso. Se nós formos prestar atenção, todas essas coisas que nós temos por aqui, que nos são acessíveis enquanto seres humanos, são compostas de alguma coisa e outra coisa. Nós não conseguimos conceber algo que não seja composto de partes, algo que seja verdadeiramente simples. Por isso que quanto mais simples, mais difícil de entender, não mais fácil. Quanto mais composto, mais fácil, porque é só juntando as partes. Se eu pego um volume desse, eu consigo decompor as partes, estudar todas elas, desde o ponto macroscópico até o microscópico. Ou então esse aqui que tem muito mais coisa dentro, vai muito bem. Mas se eu buscar a simplicidade, em algum ponto o negócio fica difícil. Eu não estou nem falando de física quântica, de chegar nas partículas subatômicas.
porque até elas têm algum tipo de composição. Se você for olhar para qualquer uma das partículas, eu não vou entrar nesse tipo de assunto, senão complica, ou ela pode ser vista como uma onda, ou ela pode ser vista como uma partícula. Ela é uma coisa? É. Ela é outra? É. Ela é as duas? É. E não. É super difícil explicar esse tipo de coisa, porque está tão distante do nosso mundo que não vai. E no nível das coisas religiosas? O credo é composto de várias partes, então é relativamente fácil de entender. Mas se formos olhar para dentro de cada uma delas, nós vamos encontrar uma simplicidade tão fundamental que à primeira vista é difícil. E como que nós entramos nessa dificuldade sem nos perder? Como falamos no primeiro encontro, a partir da mística, a partir do encontro. Tudo que nós fazemos é a partir de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não for por Ele, com Ele e nele, se não for a partir de um encontro pessoal com Ele, todo esse nosso estudo aqui vira ciência da religião. Nós perdemos todo o fio da meada. Então, em primeiro passo, nós temos que entender a fé. E o segundo passo, como dizia São Tiago, é o querer a fé. É dar o passo mesmo. E isso é algo que o diabo não faz. O diabo entende a simplicidade, porque ele é um anjo, ele não é composto da mesma forma que nós. Ele tem sua composição, ele não é absolutamente simples. Mas ele é mais simples do que nós, então para ele é mais fácil entender esses mistérios. Mas mesmo sendo fácil para ele entender, ele não quis dar o passo. E aí que entra a nossa imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez, de certa forma, iguais a Ele, que é na capacidade de escolhermos livremente. E Santo Agostinho fala dessa capacidade em 2 níveis. O livre-arbítrio e a liberdade. O que seria um e outro? Alguém arrisca dizer? Se você já leu Santo Agostinho, não responda. Não? O livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano tem de escolher o que ele quiser. Qualquer coisa que ele quiser, ele pode escolher. Pode ser que ele não consiga. Se eu tirar essa telinha aqui e escolher, eu vou pular acreditando que eu vou voar, eu posso escolher isso? Posso. Vai funcionar? Não. Seria uma escolha bem, como diria nosso bispo, imbecil. Mas funcionaria. Em nível de escolha, não em nível de realidade. Eu tenho ali o livre-arbítrio, a capacidade de decidir o que eu quiser. Mas, em seu desígnio benevolente, Deus coloca parâmetros para o nosso livre-arbítrio. Ele coloca a telinha nas nossas janelas e diz: não faz isso, faz aquilo. Ele não está mandando, ele está orientando, porque ele sabe o que é melhor para nós, ele nos criou. E uma vez que nós temos esse parâmetro a partir de nosso Senhor, se nós optamos por seguir o que Deus disse, nós saímos do livre-arbítrio e entramos na liberdade. E é somente nesse nível, a liberdade, que nós podemos aderir à fé de verdade. Escolhendo conscientemente, amorosamente, por nosso Deus e Senhor. E essa fé, portanto, que começa em Deus e depois vem em nós, não é uma fé simplesmente humana. Não vou jogar a caneta, vou jogar só a tampinha para não estragar. Se eu jogar isso aqui para cima, o que vai acontecer? Isso. A explicação do engenheiro é um pouco mais precisa. Ela vai subir e depois cair.
Muito bem. Vocês creem nisso? Tá, deixa eu tirar o creem. Vocês acham que isso é verdade? Sim. Se eu mudar as condições, digamos que eu estou na Estação Espacial Internacional e jogo para cima, ele vai subir? Vai subir. Mas não vai cair. Depende do referencial, isso. Mas vai cair? Não, cair não vai. Porque ele não vai ter todo o movimento necessário da gravidade, vai permanecer, enfim. Isso é algo que o intelecto humano consegue muito facilmente perceber. Vocês ficam pensando nesse tipo de coisa todo dia? Não. Ficam sim. Vai atravessar a rua para ver se você não calcula se dá tempo de atravessar. Às vezes você pode ser atropelado, como o diácono já foi algumas vezes, no plural. Mas enfim. Talvez o diácono precise um pouco mais de atenção nessa vida. Você entra num ônibus ou num Uber, ou seja lá onde for, você se preocupa a cada instante do percurso. Nossa, ele vai me levar para o lugar errado, ele vai me sequestrar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Talvez as mães se preocupem com isso em relação aos filhos. Mas você mesmo se preocupa? Não. Você tem um certo nível intelectual de confiança. E isso é humano. Mas tem um nível que está além desse. Porque isso é baseado nas experiências que nós já tivemos e que nos foram ensinadas. Existe um nível que nós temos de confiança em algo que nós não vimos. E esse é o nível da fé. O nível da fé, como nos disse São Paulo no início aqui da Carta aos Romanos, no início do encontro, na Carta aos Romanos, o nível da fé depende do ouvir. Aí vocês vão me desculpar, a igreja vai me desculpar, eu vou ter que voltar para o Deuteronômio. Lá diz, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. E aí, eu espero que esse vídeo não se propague para tudo quanto é lugar deste universo, mas como vocês podem imaginar que nosso bispo fala sobre qualquer tipo de coisa, ele disse, escuta Israel, não lê junto Israel. E quer dizer, não é a partir do estudo, é a partir do ouvido. Não o ouvido físico, porque também as pessoas que têm deficiência auditiva conseguem ter fé. É o chamado auditus fidei, o ouvido da fé. Nós permitirmos-nos guiar por aquele que não vemos, mas ainda assim confiamos. Porque como diz várias vezes o profeta Ezequiel, abre aspas, porque eu, o Senhor, digo e faço. Enfim, oráculo do Senhor. Fecha aspas. Toda vez que vocês estiverem ou no tempo do Advento ou da Quaresma, vão ouvir isso muitas vezes. E se nós fôssemos olhar para o original hebraico, não estão os dois verbos no presente do indicativo. Um está no pretérito e o outro está no futuro. Porque eu, o Senhor, disse e farei. Essa é a base da fé. Deus que tudo fez, continua e continuará fazendo. Ele precisa se demonstrar para nós? Não. Deus não precisa de nada. Mas como Ele quer garantir que nós sejamos felizes, que nós atinjamos o nosso pleno potencial de salvação, Ele faz as suas maravilhas. E nos recorda de todas elas. E nos dá a esperança de um futuro com Ele. Assim funciona a fé. A partir do auditus, que é o audire, e passamos para o
audire, que é ouvir bem. Obaudire, obedire. Que significa ouvir bem é igual a obedecer. E nós obedecemos por medo? Não. Obedecemos por resposta. Uma resposta de amor. Tem até aquela música acho que é da irmã Miriam Collin. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Essa foi a música do meu primeiro retiro do seminário e da minha ordenação diaconal. Por isso eu me lembro disso. E ela é muito forte e nos diz: tudo que nós estamos fazendo é por causa de um grande amor. Nosso, não, amor de Deus. Esse dom da fé é tão imerecido que nós não o recebemos pela ordem da criação. Nós o recebemos pela ordem da redenção. E aqui eu vou falar dessas duas ordens. De agora em diante, vou usar esse termo, inclusive nos próximos encontros. Se eu já usei antes e não expliquei, me perdoe. Ordem aqui não quer dizer o sacramento, mas simplesmente a forma como as coisas funcionam. A ordem da criação está para aquilo que Deus fez no Antigo Testamento e para o que São Paulo diz carne. E a redenção é aquilo que tem a ver com o Novo Testamento e São Paulo chama de espírito. Vamos usar isso diversas vezes, por isso eu deixo aqui. A fé não nos vem na ordem da criação, mas na ordem da redenção, porque a fé é uma chamada virtude teologal. Junto com as duas outras irmãs trigêmeas, que são a... E a esperança. Isso, muito bem, graças a Deus. E elas nos vêm não da ordem da criação, como eu disse, mas na ordem da redenção, em um momento específico da nossa vida. Qual é? Batismo. Então você pode dizer que uma pessoa que não foi batizada tem fé? Em algum nível. Porque Deus se faz acessível. Mas você pode dizer que essa pessoa não batizada tem a fé no mesmo nível que aquele que ele espera da resposta plena de um cristão? Não. Então quer dizer o quê? Que nós somos privilegiados. Nós estamos agraciados. Nós nos posicionamos, não por nossa atuação, mas por Cristo, em um nível diferente. Significa que somos melhores? Não. Mas significa que nós somos cristificados. E, portanto, somos chamados a ser outros Cristos. Porque se Ele nos dá um dom, Ele também nos dá uma tarefa. Deus não nos deu essas três amiguinhas, fé, esperança e caridade, só para nós mesmos. Ele precisa que nós usemos isso para atingir os outros que ainda não o conhecem e não o amam. Feita essa breve introdução sobre a fé e a base necessária
para nós crermos, não no nível humano de quem aceita que a gravidade é um fato, de quem aceita que o carro pode atropelar o diácono, não como quem aceita que o motorista vai levar para o lugar certo, mas de quem entende que Deus quer o nosso bem e responde por amor, nós podemos entrar finalmente na primeira parte do catecismo, que é o credo. E por que credo? Não é que o povo, ai, Cris credo. Sei lá de onde chegou a esse ponto, essa palavra. Mas, credo vem em grego, que significa epistemologia, vem daí, exatamente. A possibilidade do conhecimento. E em português é creio. E nós vemos em todos eles nós estamos manifestando que, neste momento presente, a minha vida é um presente de Deus e, portanto, eu lhe dou como um presente de volta. No indicativo, aqui se nós formos lembrar dos outros modos linguísticos, não é um subjuntivo, ou seja, não está baseado em condições. Eu não preciso que Deus me explique, eu creio se ele se demonstrar, eu creio, se ele fizer isso, eu creio. Não, eu creio e pronto. Eu indico a minha fé através das minhas palavras que se transformam em atos. E é na voz ativa. Eu não sou crido. Eu creio. Eu coloco ativamente esta minha voz humana em direção a Deus como a resposta que Ele espera. Mas eu creio em quê? Creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Se nós formos dividir o credo em duas grandes partes, assim como as tábuas dos mandamentos que Deus deu a Moisés, assim como o Pai Nosso, primeiro tem
a parte relacionada a Deus e depois a parte mais relacionada a nós. São grandes mistérios e dentro deles nós podemos entrar bastante. Se nós formos subdividir as partes, aí por isso que eu falei para vocês olharem no catecismo, tanto o símbolo dos apóstolos quanto o niceno-constantinopolitano têm os mesmos conteúdos. E aqui está até divididinho com o lalinha para facilitar entender. Todos eles falam a parte do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Igreja, da escatologia e terminam com o Amém. Estamos falando aqui de credo ou símbolo, que vem de símbolon, que vem de só para facilitar aqui para o João, né? Que vem de por quê? Ah, o peixinho. Tá usando meu teclado, não tem grego, não. Tem que ter o acento. Ó. Ah, das ist einfach. Das ist nicht Deutsch. Eu ouvi alguém puxando um alemão aí no fundo. O credo também é chamado de símbolo. Por que símbolo? Aí a gente sempre tem que voltar na história, né? No latim, symbolon. Do grego, symbolon. Aí como a gente gosta de ver que as coisas humanas são compostas, então a gente divide as duas partes. Símbolo. Significa ballo é... O que foi isso? Jogar. Não, não é jogar balão. Ballo é jogar ou enviar para. E sim é junto. Tanto que se nós falarmos de sínodos, ou sínodo, é o que os bispos estão vivendo junto com o Santo Padre, é caminhar juntos. Então, símbolo é colocar, jogar, encaminhar juntos. O quê? Os primeiros cristãos tinham seus óstracos, ou seus outros... óstraco é um tipo de cerâmica. E outros tipos de artigos que eles escreviam alguma coisa ou colocavam um desenho. Aí aqui você pode lembrar mais propriamente do The Chosen. Por exemplo, o peixinho. Aí fazia ali o seu pratinho do peixinho, quebrava o pratinho, ia distribuindo. Ninguém teria uma imagem inteira. E quando as pessoas chegassem na porta, alguém bateu. Ó, momento certo. Aí a pessoa chega ali e mostra o pratinho. Ah, pode entrar. Eu te levo ali para o quarto secreto. Se chega alguém do Império Romano, sem o pratinho, portanto, eu só te deixo na sala e tá tudo certo. Não tem nada de errado aqui. Ai, desculpa. Não, ela não é do Império Romano. Não tinha pratinho. Então, quando você tinha alguém de dentro e alguém de fora, com os pedaços que se juntavam da mesma comunidade, existia esse simbalém, esse juntar as partes. Porque o peixe, aí nós nos lembramos de... Não era um código deles, isso? Sim. Era de verdade? Era de verdade.
Se nós formos olhar aqui, icpis, que é peixe em grego, por que grego? Porque todo mundo falava grego naquela época. Era como se fosse o inglês de hoje. Icpis é Jesus Christos Theos Hios. Não, acróstico, então? Sim, Soter. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Representado por um simples e humilde peixinho. É um acróstico que, juntando as primeiras letras, dá essas palavras todas. Quando nós falamos em credo, quando nós falamos em símbolo, nós nos lembramos de tudo isso que os primeiros cristãos passaram para nos transmitir a fé enquanto sobreviviam às perseguições. E se hoje nós podemos ter uma formação como essa, inclusive transmitida para São Paulo, seja Deus saiba onde, com um livro aqui, menos para Dom César, com um livro tão bem escrito, tão acessível, nós precisamos dar graças a Deus pelos nossos irmãos que precisavam viver o peixinho quebrado no prato para sobreviverem à fé. Isso também é um momento de ação de graças. Porque eles eram perseguidos. Porque eles então, eram perseguidos. tinham vários Exatamente. E muitas vezes na porta das casas tinha o peixinho. Então os romanos chegavam, viam lá, mas eles não tinham um pratinho. Então o que faziam? A pessoa chegava lá, é um peixe. Pesquei hoje. Ah, tá bom, deixa eu ir embora. Simples assim. Formas de viver a fé na perseguição. Jesus Christos Theos Hios Soter é Jesus Cristo, Deus Filho Salvador, ou Filho de Deus Salvador. Tudo isso implicado em simplesmente a palavra credo. São coisas que às vezes a gente não reflete sobre, às vezes a gente não tem acesso a. Então, vai dar tempo de nós falarmos de todo o credo? Óbvio que não. Mas eu gostaria de deixar alguns insights como esse. Seguimos em frente, passamos por algum tempo. Esses primeiros cristãos sobreviveram à perseguição. O grande evento Jesus Cristo, como nós dizemos, isso não é uma banda de rock, por favor. Só antes de Cristo, depois de Cristo. Por isso que Jesus é o maior transformador do mundo. Tudo que era C virou DC. Via elétrica. Em 33, Nosso Senhor foi o quê? Foi crucificado, morto e sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia. Isso. Aí uma nota litúrgica para vocês. Quando estiverem rezando na missa, principalmente se alguém estiver ali no microfone, fala pausadamente, porque Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado. Tem gente que junta tudo. Foi crucificado, morto e sepultado. Não pegaram Jesus morto e sepultado para pôr na cruz. Não crucificaram um morto sepultado. Não faz sentido. Mas enfim, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai. Aí Jesus aqui já está fora do tempo. Para nós que continuamos no tempo, em torno aqui do ano 54, nós temos a conversão de São Paulo. Aqui está totalmente fora de escala, tá? Mais para frente, no ano 70,
destruição do Templo de Jerusalém. Mais para frente tem as grandes perseguições, até que em 313, com o Édito ou Edito de Milão, Constantino, o imperador, permite a religião cristã. Observe, permite. A religião cristã já existia. E ele não adere ao cristianismo, ele só permite, porque o cristianismo era um crime imperial até aqui. E ele não se converteu ainda. Depois nós chegamos em 325, que é 700 anos atrás, Concílio de Nicéia, primeiro concílio ecumênico. Concílio é um encontro de bispos, ecumênico porque, vamos voltar para o grego, oikomene, oiko vem de casa. É juntar a casa. Então todo mundo do mundo inteiro, a casa comum, ainda que não se usasse esse termo naquela época, se juntou para isso. Se juntaram para quê? Discutir algumas coisas importantes. Em segundo lugar, a data da Páscoa. A Páscoa deve ser celebrada no dia 14 de Nissan, não o carro, mas o mês judaico. Ela deve ser celebrada no primeiro domingo, depois do solstício de primavera. Hoje nós temos a data da Páscoa aqui no celular de qualquer ano que você quiser. Naquela época não tinha. Eles precisaram definir isso. E para juntar toda a casa, para organizar as coisas, definiram. A gente não é judeu? Para que usar o calendário judeu? Vamos definir o primeiro domingo depois do solstício de primavera do hemisfério norte. Por isso que a Páscoa é sempre na lua cheia. Diga. Porque nós seguimos não o calendário solar, mas o lunar. Porque é baseado nos judeus, mas, como nós não somos judeus, não precisamos usar o mesmo nome de mês do que esse. Definiram isso. Ok. Mas algo mais importante ainda... Deixa eu apagar esse aqui. É que eles estavam... não vou escrever isso de novo, não. É que eles estavam... Não, peixinho não. Peixinho tá bonitinho. Naquela época, enfrentando esse sujeito. E agora que os romanos já foram embora, eu posso abrir a porta. Enfrentando um bispo chamado Ário. Todo mundo aqui conviveu com Jesus humano, depois viu Jesus ressuscitado, continua sendo humano divino, mas já começou a ver os sinais de conversão, o pessoal já começou a crer e foi seguindo. Mas quem é Jesus? Hoje nós temos uma explicação no credo, naquela época não tinha. Então Ário, um bispo, decidiu explicar. Calma, gente. Jesus é a maior de todas as criaturas. Ele é o filho por adoção de Deus Pai. Mas não é possível que ele seja plenamente divino. Ele é o melhor de todos os seres humanos, ninguém se compara a ele. Mas só Deus é Deus. Faz sentido que só Deus seja Deus? Faz. Então, para aquele povo que ainda nunca tinha pensado racionalmente sobre como funcionava, parecia fazer sentido. Porque nós não chegamos nesse conhecimento aqui a partir só da Escritura. Sem a tradição da Igreja viva, ninguém chegaria a esse conhecimento. Porque o Espírito Santo continuou se comunicando. Então, Ário criou essa explicação, que ficou muito popular por muito tempo, mas
os outros bispos. Tô sentindo cheiro de heresia. Algo não está certo. Algo não está certo. E o próprio Jesus dizia, vez ou outra, eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então sabereis que eu sou. Ele não foi morto por uma conspiração política. Ele foi morto porque se proclamou como Deus. Então ele não pode ser a maior das criaturas. Ele não pode ser criatura, ele tem que ser Deus. Vamos discutir isso. Constantino, imperador, reuniu todos os bispos. Por quê? Querendo que o império ficasse seguro, se tivesse uma rixa entre religiões, ou mesmo dentro de uma religião só, pessoas fariam guerras. Então, eu não quero guerras no meu império. Vocês tratem de se reunir. Vão todo mundo passar a linha e decidam o que vocês vão fazer. Fechou a porta e saiu. E os bispos lá decidiram, eles e o Espírito Santo, que nosso Senhor Jesus Cristo não é a maior das criaturas. Ele é Deus. Então, tchauário. Uma curiosidade, quem que principalmente combateu? Quem combateu Ário principalmente foi São Silvestre, papa daquela época, que não estava no concílio, mas mandou seus representantes. Temos também Orígenes, que não é santo, mas é um grande escritor eclesiástico. São Basílio, São Gregório e outros pares da igreja do século III e início do século IV. Não, Santo Agostinho é mais para frente. São Nicolau, eu não lembro de algum escrito dele, mas possivelmente se tivesse. Ah, sim. Essa é a parte mais emocionante da coisa. Como que eles definiram isso? Já existia nessa época o chamado símbolo dos apóstolos. Foram os apóstolos que escreveram? Não. Mas foi inspirado na doutrina deles. Então, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Seu único Filho, nosso Senhor, pode significar que ele é Deus, ou, se Ário quisesse corromper, falar, é o único filho porque é o único ser humano perfeito que ele quis adotar. Então, para tirar qualquer sombra de dúvidas, o Concílio de Nicéia colocou essa fórmula aqui. Homoousios tu patró, que significa consubstancial ao Pai. A mesma substância, a mesma essência, a mesma quididade. Se nós formos pegar o que tem aqui dentro, que é água, qual que é a substância química disso aqui? Bom, temos aqui uma substância química composta, porque não é um tipo de átomo só. Eu estou com esse HDuzão na cabeça. Isso é uma substância para... Mas uma substância... O que a coisa é? Estamos entrando no domínio da metafísica, além da física. O que é isso? Cadeira. O que é isso? Com licença, pode tirar isso, por favor. Ah, igual. Enfim. Digamos que isso aqui seja outro modelo de cadeira. Põe a blusa em cima, por favor. Digamos que isso aqui faz parte. O que é isso?
uma cadeira de outro modelo. Mas continua sendo cadeira. A essência, o que é da coisa não muda. Quando nós perguntamos o que é, nós estamos procurando pela essência, a substância. Então, quando nós falamos que Jesus é homo, ou seja, igual, os ios da mesma substância do Pai, nós estamos dizendo que Jesus é a mesma coisa que o Pai é. O Pai é o quê? Deus. Então, Jesus também é Deus. Mudou a forma, mas a mesma, a essência é a A mesma. essência mesmo. Simples, né? Sabe Mas que eu exatamente falo? por ser simples é complicado. Mateus, sabe que exemplo que quando eu explico dentro da pizza, eu pego a batata. Eu posso fazer ela frita, eu posso fazer um purê, Sim, eu posso boa. fazer assada. A essência é a mesma, a batata, só que a forma... Ótimo. Gostei. Gostei. Pra fazer um purê de batata, a essência é a mesma. Gostei dessa. Purê. Então nós entendemos que quem é o Pai? O Pai sempre foi mais aceitável para todo mundo porque ele já faz parte da tradição judaica. O Filho agora, ok. Um pouco mais para frente, em 351, nós tivemos o Concílio de Constantinopla. Por quê? Se nós fôssemos pegar o símbolo do Concílio de Niceia, nós teríamos: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, gerado na criado, consubstancial Pai, por ele subiu aos céus, de novo a divina glória. Creio no Espírito Santo, creio na Igreja. O Espírito Santo é uma linha. Mas, como sempre, um cheirinho de heresia paira pelos ares. Se aqui nós tivemos Ário, sempre tem um, e prestem atenção, não estou semeando discórdia, mas quem que começa com heresia nunca é leigo. Esse é um grande problema. Sempre tem um Lutero, mesmo antes da época. Mas graças a Deus tem um martelo. Graças a Deus. Agora a gente tem leão. Em algum momento, entre Niceia e Constantinopla, apareceu esse grupinho aqui, os pneumatômacos. A cara do João é ótima quando vê isso. Se nós formos olhar aqui, tá bom, deixa eu facilitar. Então, coloquei aí agora. Agora é coreano? Obrigado, gente. Não, coreano. Ruach. Nossa, meu Deus. Respiração. Ruach é Espírito Santo. Pneuma é o Espírito. E Mahoi significa os que fazem guerra contra os inimigos. Inimigos do Espírito? Não vou fazer. Eu não vou falar do pneuma agora, né? Não tem necessidade de ficar imitando fada de Muito bem. Inimigos do Espírito, é isso mesmo? Não é só HP que tem seus inimigos. No começo da renovação carismática. Ainda tem.
Quem eram os inimigos do Espírito Santo? Nos anos 2000, Não, lá de antigamente. Eles rejeitavam o Espírito Santo? Não. Eles não rejeitavam. Mas eles diziam que o Espírito Santo é uma energia. É uma fonte vital. esse devia ser eletricista. Ele é um poder. Ele é uma brisa. E só. Dá pra carregar o espírito. Dá para carregar o Espírito. Mas quem exatamente é o Espírito? O Espírito é uma coisa? O Espírito é uma energia? Não, o Espírito é uma pessoa. Pessoa de que tipo? Divina. Então o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é água, o Espírito Santo não é ar, o Espírito Santo não é pombo. O Espírito Santo é Deus. Simples assim. Tem aquela imagem bonita no... Quando ela Três pessoas iguais. falou da batata, já tinha combinado bem assim. Tem sim, lá, exato. Lá no UCAT, como o João bem lembrou, tem aquele ícone famosíssimo do Rublev. E como vocês sabem que eu desenho muito bem, eu vou desenhar ele aqui de novo. Agora sim é. Tem as três pessoinhas. Estão na frente de uma mesa. Aqui tem o pãozinho. Foi bom, eu peguei Isso. lembrava disso. E essa mesa aqui não é uma mesa qualquer, é um altar. Aqui, esse negocinho que parece a relíquia da Irmã Dulce que tem ali embaixo, era o chamado sepulcrum, que lembra o túmulo de Cristo. Só que lá não tinha relíquia, ele ficava vazio para demonstrar a ressurreição. E os três representam a Trindade, os três são iguais. Diferente daquela imagem do Pai Eterno que o Pai parece velho. É diferente. O Pai, o Filho e o Espírito são iguais. E é nesse momento que se define que o Espírito Santo não é uma energia, ele é Deus mesmo. E por isso que se diz: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Muito bem. Então condenou os pneumatômacos, e essa inserção, esse paragrafinho do Espírito Santo entrou para cá. Por isso que nós juntamos Niceia e Constantinopla para fazer o símbolo niceno-constantinopolitano. Aí agora terminamos de falar de Deus. Se nós formos olhar mais especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo, nós vamos encontrar que Não dá tempo de escrever, não. vamos ver. Acento no V, cara. Isso aqui é um Y. Sim, é porque o Y maiúsculo é esse aqui e o Y minúsculo é esse aqui. É grego, não me pergunte. Ekporeuo, que é procede, é diferente de procedo em latim. E o que aconteceu nesse problemão? Isso foi 351. Se nós formos olhar aqui em... vou pular os outros dois conceitos que não precisa. Em torno de 810, nós temos Toledo. E aqui, na Espanha, tinha o neo-arianismo e o neopneumatomaquismo. Tinha heresia nunca é nova. O diabo não sabe ser criativo. Graças a Deus. Ele só recicla heresias. Então o povo daqui da Espanha estava pensando: eu acho que esse negócio não está certo. O Filho não pode ser Deus e o Espírito tem que ser uma energia. Aí vão lá os bispos
Cheirinho de heresia. E vão lá e chancelam de novo. Tá tudo errado. Volta a estudar. Então, já que o povo não falava mais grego, eles traduziram o símbolo para o credo. Então, de pisteuo passou para credo. Eu creio, continua a mesma coisa. Só que aí nós temos um probleminha. Se nós formos olhar aqui no original, pisteuo to hagiopneumati, e vai lá, ek to patro, ek poreu estai, et sin patro, sin huio, sin doxazomenai. Quer dizer, Senhor que dá a vida, procede... Não está no catecismo aqui em português. Procede do Pai e do Filho, e procede do Pai, e com o Pai e o Filho adorado e glorificado. Mas, aqui, para tentar explicar o que nós cremos, eles colocaram filioque. Et cum patre filioque procedit. Como canta o símbolo em latim até hoje. Grande problema. Ao dizer que procede do Pai e do Filho, eles introduziram essa palavra no símbolo niceno-constantinopolitano 5 séculos depois, que os padres conciliares não autorizaram naquela época. E aqui já existia uma divisão, que mais ou menos no 534 dividiu o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Os ocidentais concordaram, beleza, está em latim, tá certo. Os orientais ouviram, cheirinho de heresia? Porque não pode ser que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo tem que proceder do Pai pelo Filho. Porque o Filho disse que eu enviarei o Espírito. Não disse que eu e o Pai enviaremos o Espírito. Quem está certo, os orientais ou os ocidentais? Eu vou sempre pelos ocidentais. Ocidentais, vamos facilitar. Ocidentais somos nós, orientais são eles. Quem está certo, nós ou eles? Nós estamos certos? Sim, nós estamos certos. Eles estão certos? Sim, também. Porque eles falam de ordens diferentes. Aí aqui, hoje eles são os ortodoxos. Existe a ordem da... Da imanência e da economia. Imanência é a intimidade de Deus, o que Deus é em si mesmo. E economia não tem a ver com dinheiro. Economia é o que Deus é para nós. Então, se nós formos olhar em grego, ekporeuo, o Espírito Santo procede do Pai. Porque o Pai que é a fonte suprema da divindade por meio do Filho. Tá certo? Se nós formos olhar na economia, ou seja, na história da salvação, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Porque foi desígnio do Pai e ação do Filho. Muda alguma coisa usar uma língua ou outra? Nesse caso, não. Só que por rinhas políticas, porque os orientais, eles não aceitavam o Papa, eles decidiram romper com a igreja em 1054, com o grande cisma. Então nós e eles acreditamos fundamentalmente na mesma coisa, só que eles não dão um braço a torcer. Nem nós, porque nós estamos certos. Homo locuta causa finita. Exatamente. Até hoje. Até hoje.
Difícil aceitar isso, mas é verdade. Temos todo esse problema. Ô, Matheus. Oi, amor. Bom, mãe. Fala oi aqui, vai aparecer bem. Oi! Papa Leão XIV se reuniu com o patriarca para comemorar Sim. o primeiro concílio lá. É isso? Isso. Que é Porque, aquele que eles estavam juntos sim, ainda. antes de 1054 estava todo mundo junto. Todos os cristãos celebraram Niceia, Constantinopla, e os outros 5 que formam juntos os 7 primeiros concílios. A divisão que aconteceu aqui para frente foi política, não foi de fé. Então, eles colocam que foi isso da procedência do Espírito, mas não foi só por isso. Não, Eles é principalmente aceitavam o político. Papa. Porque existia a pentarquia. Que tem. Eu me lembro da nossa professora Maria Angélica dando aula de história da igreja falando: existia a pentarquia, que é o poder dos 5. Os romanos voltaram, preciso fechar a porta. É perseguição o tempo todo. Trouxeram peixinho. Nós, sem peixinho tá fora. Aí nós tínhamos Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Eram entendidas assim, todas no mesmo nível. Mas ao longo do tempo, principalmente aqui em 1075, com o famoso Dictatus Papae, o ditado do Papa, ele compreendeu que a pentarquia, as 5 igrejas-mãe, não são assim, elas são assim. Roma está em cima das outras, porque, seguindo o apóstolo Pedro, príncipe dos apóstolos, ele é o primeiro entre iguais. São iguais, mas ele é primeiro. Então não pode ser todo mundo assim, tem que ser assim. Tá certo? Eles não quiseram. E eles não quiseram. Essas outras igrejas não são os outros apóstolos que foram Exato. em outras cidades. Tanto que eu lembro de ter visto do Papa Francisco, que a primeira fileira não era cardeais, era. Isso. Sim. Porque os outros irmãos apóstolos também estão ali no funeral de Pedro. Esse que o Papa foi se encontrar, ele é o do André, né? De André, isso. Mas algumas das igrejas têm por referência da primazia de Roma. Não. Nenhuma delas. De Roma, ela tem uma primazia mesmo que não seja total. Não, nenhuma delas. Porque como que existe? É um igual entre eles. Como que é esse negócio? Existem os chamados... Ah, tá. Eu também. São chamados ortodoxos. Vou deixar ele falar. Interessante é que quando a igreja se divide, o pessoal que sai tende a se chamar do jeito certo. Porque ortodoxos significa os que têm opinião certa. É a doxa, né? Eles falaram, pode se chamar de católico. Nós temos a opção certa. Ah, eles se acham os melhores. Aí existem aqueles que ficaram do lado oriental, portanto falam grego ou outras línguas, e não quiseram romper com o Papa, porque aceitaram a pentarquia da forma certa. Esses são os católicos orientais, ou igrejas sui iuris, que têm o seu próprio direito. Então, a igreja una, santa, católica e apostólica é una, porque é um só o corpo de Cristo. Santa, só santa. Tem gente que fala igreja é santa e pecador. Não, pecadores somos nós. A igreja é só santa, porque Cristo é santo. Católica, porque católicos é universal. E apostólica, porque é da origem dos apóstolos.
Os outros apóstolos de todo o mundo que acreditam que o corpo de Cristo é um e santo, estão sob a primazia de Pedro, são as igrejas orientais. São aqueles, por exemplo, cardeais que usam as roupas esquisitinhas lá, estão em comunhão com o Papa. Enquanto que nós somos os ortodoxos de verdade. Assim como tem os outros que mais para frente disseram, somos nós que lemos a Bíblia, vocês não, nós somos os evangélicos. Então, enfim. Vai começar o The King the Power, né? Enfim. E os dogmas rapazes que vêm depois, né? Essas igrejas ortodoxas Não aceitam. Eles só aceitam os 7 primeiros concílios. Que veio depois, as outras igrejas não aceitam. Mas nós sabemos que a igreja tem 21 concílios. A isso nós falamos, ou ouvimos falar, eu sou da igreja do concílio. Eu também. De qual você está falando? Os 21. Eu não escolho um concílio de estimação. Eu não falo que o meu concílio é o Vaticano II, porque em primeiro lugar eu não estava lá. Segundo, o Vaticano II já chama segundo porque teve um antes. Então tem uma tradição inteira. Eu não posso falar que eu sou do concílio só de Nicéia, porque eu acredito que o Espírito Santo é Deus, eu acredito que Maria é mãe de Deus, eu acredito em todos os outros dogmas. A Assunção, mas a Assunção não é dentro do concílio. Então, essas outras coisas todas, eu creio porque a igreja me ensinou. E aqui, se nós formos olhar no latim, credo in unum Deum Patrem omnipotentem, et in unum Filium Iesum Christum, et in Spiritum Santo. Tudo aqui nós vemos in, creio em. E aqui não se diz credo in ecclesia, só diz credo ecclesia. Porque eu não tenho o mesmo nível de fé em Deus e na igreja. Pelo menos enquanto nesse mundo. Porque enquanto peregrinos, a igreja é santa. Mas nós carregamos manchas de pecados ainda em nós. Então a cabeça, Cristo, é perfeita. O corpo tem as suas chagas, que ainda precisam ser curadas. Então só poderei dizer credo in ecclesia quando a igreja estiver perfeita. E quando isso vai acontecer? No fim dos tempos. E aqui nós falamos de as últimas, os novíssimos, que são os 4. Não é o Evangelho de Mateus. Não é o livro de Juízes. Morte, juízo, inferno e paraíso. Se vocês tiveram contato com os redentoristas, em todo que lugar que eles passam fazendo missão, eles falam dos novíssimos. Por quê? São as últimas 4 coisas que acontecem. Todos morrem. Todos são julgados. E todos vão ou para o inferno ou para o paraíso, que são os 2 únicos destinos eternos. Existe o purgatório, mas o purgatório não é eterno. Quando Nosso Senhor vier em sua glória para julgar os vivos e os mortos, não precisa mais purgatório. Quem já está salvo vai para o céu. Quem não está salvo vai para o inferno. Acabou. E depois dessa escatologia vem a vida do mundo que há de vir. Ou Aí você precisa imitar o Deus Espírito falando também. a vida eterna. E a vida eterna consiste de que o reino de Deus? Eu não estou falando de bios, essa vida da carne. Eu estou falando da vida do Espírito. Então, quando eu falo do reino, eu não estou falando dos pobres. Eu estou falando do céu. E o céu começa aqui. Porque Zoé não é a mesma coisa que bios. E bios não é o bicho ignorante que opera o sistema. BIOS também não é a interface básica de entrada e saída do software do computador.
Bios é o nível da biologia, a carne. Zoé é a força que anima, é a vida em termos de vitalidade, em termos de alma. E tonaionion não significa só eternidade, só um infinito, um para sempre no tempo. Significa também na qualidade, uma vida plena de sentido, uma vida sem dores, sem manchas. A vida que Deus nos promete não está só depois da morte. Porque, como disse São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, na noite da vigília pascal, vós que fostes batizados em Cristo, acaso não sabeis que foi na sua morte que fostes batizados? Para que na ressurreição dele vós também ressuscitasseis? Então, se eu for perguntar, eu sempre falo disso. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir agora? Se eu for presa, se eu for direto, Não. eu vou fazer presa no céu. A Tabata colocou uma condição. Se eu for direto... Bom, se eu tiver que passar pelo purgatório, eu já aceito. Porque o inferno está descartado, o céu é garantido. Eu prefiro passar de agora... Eu prefiro passar de agora até o final dos tempos, o juízo final no purgatório, do que ter uma chance de sair daqui e pecar mortalmente. Eu prefiro isso. Não sei vocês. Mas deixa eu ver meus filhos primeiro. É que a primeira, ó a mão, quem coloca a mão na arada. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Mas eu também tenho lá as minhas coisas. Você viu o olhar dele fulminante? Não olhe pra trás, senão vira sal. Muito bem. Mas essa vida de ir para o céu não significa que eu preciso morrer na carne. Eu já morri. Vocês já morreram. Nós já morremos para o pecado, isso é o que importa. Se nós continuamos mortos para o pecado e ressuscitados pela graça em Cristo, nós já podemos acessar em algum nível, ainda que não pleno, em algum nível, a vida eterna. A vida plena. Ainda não chegamos na eternidade definitiva, mas nós podemos já plantar o céu aqui. Nós podemos, com a nossa vida, fazer o céu começar a acontecer. Nós não somos cristãos só por causa do nome. Se nós carregamos o nome de Cristo, devemos viver como tal. E é isso que ele nos promete no fim dos tempos. E quando nós finalmente entendemos todas essas coisas, não é uma carinha, é só um ponto. Nós dizemos amém. Hebraico. E o que é amém? Assim seja. Portanto? Não. Mas é diferente. Portanto é assim. Isso aqui é porque. Como se queria demonstrar. Aí, se quiser. Portanto, nós voltamos aqui. Amém. Não é só assim seja. É uma fórmula que aparece nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, que introduz uma declaração veritativa. Quer dizer, isso é verdade. Tanto que todas as vezes que Jesus diz, em verdade eu vos digo, se nós fôssemos olhar no latim, que é o oficial da igreja, litúrgico, seria amen, amen, dico vobis. Se nós fôssemos olhar no original grego dos evangelhos, amin, amin, lego, rimeis. Amém, amém.
E quando nós olhamos Apocalipse 22, nós veremos: Amém. O Espírito e a esposa dizem: Vem, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Esse amém que nós damos nos conecta com toda a história da salvação antes de Cristo, em Cristo e depois de Cristo. Tudo isso por um desígnio de revelação, como nós falávamos no encontro anterior. Deus não nos deixou aqui às cegas, procurando. Ele se revelou a nós. Na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, primeiro texto mariano das Escrituras. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para libertar os que estavam sujeitos à lei. Deus enviou. Não vamos entrar nessa de novo, não. Esse aí dá muito pano pra mãe. Isso dá muito pano pra mãe. Mas Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, para nos libertar. E daqui em diante, nós fazemos parte de tudo isso. Por quê? Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Deus Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho. Pela ação dos três sobre a igreja, sobre o mundo, propiciaram a encarnação de Cristo, não só para Deus dar um passeio entre os mortais, como faziam os deuses gregos nas lendas. Ele veio ser um de nós para que nós pudéssemos ser como ele. Basicamente é isso que nós cremos. Ele veio ser um de nós para que nós pudéssemos ser como ele. Divinos? Não por essência, isso é impossível, mas por graça, por adoção. E isso é por meio do batismo. Um batismo em que nós cremos, que nos insere na igreja, una, santa, católica, apostólica, corpo de Cristo, templo de Deus, templo do Espírito, povo de Deus, que nos fará chegar à consumação feliz no fim dos tempos e que nós já podemos começar a viver, ainda que não em plenitude. É basicamente só tudo isso que o credo fala e eu nem comecei o assunto ainda. Mas isso só para dizer, se nós rezarmos o credo, se nós meditarmos o credo pausadamente, nós veremos quantos litros de tinta e quantos rios de sangue foram derramados para que essa fé chegasse até nós. Essa questão aqui do filioque em Toledo não causou só uma divisão política em 1054. Em 1204, numa das cruzadas, pela primeira vez não tinha cristãos matando muçulmanos, tinha cristãos matando cristãos. Depois daqui, em 1517, nosso amiguinho Lulu separou a igreja e depois dele, muita gente foi morta na Alemanha e nos outros países do norte da Europa. Depois, em muitos outros tempos, muita gente morreu e continua morrendo. E hoje, se nós pensamos, eu fechei a porta porque os romanos não vão entrar, para nós a gente brinca. Para outros, em algumas partes do mundo, que também são igreja, esse risco é real. Se eles estiverem com um ícone como esse de vocês, da cruz, eles são mortos, só por estarem com a cruz. China, Coreia do Norte, todos os países que são teocracias islâmicas. E isso está se expandindo. Se nós cremos que Deus veio habitar esse mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo, nós como cristãos devemos crer. então eu vou dar uma de Santa Teresa d'Ávila criança, eu vou lá para a Arábia, eu vou converter os muçulmanos e morrer mártir. Não necessariamente. Você pode ser santo já, aqui, agora, cuidando dos filhos, cuidando da casa, indo para o seminário, fazendo seja lá o que Deus te chama a fazer e fazendo bem. É isso que o credo nos motiva,
a crer para transformar o mundo. Não esperar que esse mundo esteja perdido. Não falar, Também esperar que seja transformado. exato. E nem esperar que o paraíso aconteça aqui. A vida eterna começa aqui, mas ela não é inteira aqui. Nós cremos no novo céu e na nova terra. Então, se alguém vem vendendo para vocês algum tipo de esperança contrária a isso aqui, não sei o que estou dizendo, é o apóstolo São Paulo, seja anátema. Lança fora. Se alguém vem falando que essa terra vai ser renovada, vai ser o paraíso da justiça social, que não vai existir mais dor, não vai existir mais opressão, é errado. Porque o nosso Senhor disse em João 12, repreendendo Judas Iscariotes, pobres entre vós sempre tereis. Ele não está dizendo uma exaltação à pobreza, nem falando para ficar sem fazer nada. Ele está dizendo, os pobres estão aí para vocês ajudarem. Mas enquanto esse mundo for mundo, a desigualdade existe, porque esse mundo nunca vai ser perfeito. A criação geme em dores de parto, até que seja redimida finalmente. E quando isso vai acontecer? No fim dos tempos. Se alguém, por outro lado, vier e disser, esse mundo está perdido, não tem mais o que fazer, salve suas almas que pereçam os corpos, ignore todas as coisas do mundo, viva só para Deus. Está errado também, porque nós estamos no mundo sem ser do mundo. Exatamente. Nós precisamos, com a graça, navegar em tudo isso. Porque Deus não teve medo de se aproximar de nós. Tanto que graça, em hebraico, seria hesed. Ou, Agora você entendeu de tudo, né? ou Hanan significa abaixar-se. Como o pai e como a mãe abaixam-se para pegar o filho, Deus se abaixa. Ou, no grego, kenose, se esvazia. Se Deus se esvaziou em amor ao mundo perdido, cheio de inimigos, é porque o mundo não está tão perdido assim. Se Deus crê e espera e ama a cada um de nós, nós, como nossa resposta, devemos crer, esperar e amar a Deus. Crer, esperar e amar nos irmãos por Deus, com Deus, em Deus, para a glória de Deus Pai, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí a gente une com as duas áreas que você começou na outra formação, né? A fé é a razão. I'm listening. Amém, gente? I'm listening. E agora nós vamos juntar os nossos peixinhos e descer lá. Pode tirar a fé. Isso, tira a foto. Só colocando uma dentro. Uhum. Nosso programa do Serviço. Essa semana surgiu um comentário na sala de aula. A gente quer mediação do grupo e eu faço isso que eu quiser. Cara, o Espírito Santo está aí, né? O seu programa é do Espírito Santo. Exatamente. O professor olhou pra minha cara e falou assim: de onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Você é católico? Aí acabou o assunto e ninguém falou mais nada, né, professor Paulo? Ó, deixa eu só. Teve uma participação evangélica na sala, ele virou pra mim e falou assim: "Você arregaçou agora." Eu digo, você vai tirar Deixa eu só dar um exemplo aqui. Ó. O João falou de aborto. O aborto e o pensamento liberal são as antíteses, ou o antissacramento máximo contra a Eucaristia. Porque na Eucaristia, Nosso Senhor se entrega à morte e dá a vida, dizendo, isto é o meu corpo. No aborto e em toda a mentalidade liberal, a pessoa diz, isso é o meu corpo.
mas só que ela está querendo ganhar a vida tirando a de outro. É pesado, mas é verdade, infelizmente. Em tudo isso, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora falamos muito sobre Ele, mas o mais importante do nosso dia é estarmos com Ele. Portanto, ainda dá tempo de descermos e participar da missa, quem for nesse horário das 11, especialmente o diácono que tem que ir lá se preparar. Obrigado. E eu vou passar um outro detalhe para vocês. Antes de irem embora, vocês viram que eu...